Olá, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus! Estamos bem? É lógico que sim! Mais um dia se passou, estamos agora na minha videoaula. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Luz Quântica, Videbs e Agnósticos. Tu verás e reconhecerás. Esse processo que você vai aprender hoje é um processo não muito novo, mas um processo que pode te ajudar. E a temática de hoje vai ser a Odisseia do Saint Home, da fragmentação do gozo, a redenção no real. Esse título reflete a jornada que eu descrevo não apenas como uma doença, ou seja, a neurose psicótica, psiconeurose, mas uma trajetória heróica, a Odisseia, que está contida no meu livro, Rajana Kaleji e Nernanda, Um Amor, onde o sujeito utiliza o meu próprio sofrimento e minhas vozes, o Saint Home, para navegar entre a destruição do mundo antigo e a criação de uma nova cosmologia pessoal, que é a redenção, que esse mundo não existe mais, que existem outros mundos superiores, que a gente pode criar mundos, somos cosmocatores. Vamos primeiro trabalhar aqui na questão lacaniana, a voz. A guerra interior é o struggling. Se você não tem struggling, você não tem o gozo, a graça de estar existindo. Se você não tem struggling, mas o struggling tem um limite, deve ser observado sem o limite de struggling. Dia após dia, santo dia após santo dia, singularidade após singularidade. Mas sua singularidade você nunca perde, porque você tem a sua autenticidade. A guerra interior descrita no meu poema é um campo de batalha perfeito para ilustrar a transição do sintoma de lacerante para a estabilização do Saint Home. Quando eu escrevo que é sobre as emoções que diluíram para reformar o cosmos, eu descrevo quase poeticamente o processo de desestruturação e reconstrução subjetiva. Tá certo? Por isso que às vezes, quando você escuta um choro, você grita, pede ao Pai Nosso. Aqui está a relação clínica entre esses conceitos e os versos do meu poema. A voz que faz voar. No meu poema chamado No Meio de Tudo, no livro que eu escrevi, com muito amor e carinho e dedicação, muita persistência, perseverança e atitude, moral e ética. A voz que faz voar, do invasivo ao sublime. No poema eu menciono que há uma grave voz que o fez voar mais alto, que é Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore da vida dos vikings. Eu sou um viking também, e eu sou um celta também. Primeiramente eu sou celta, depois vem o viking. Na clínica, enquanto a alucinação auditiva comum é vivida como uma invasão, o gozo do outro que fere, o meu texto transmuta essa em uma majestosa voz. Isso representa a passagem da alucinação como perseguição para a alucinação como inspiração ou guia. Uma forma de amarração onde o real da voz não destrói o sujeito, mas o eleva. Tá vendo? De acordo com a leitura bíblica, os humilhados serão exaltados. A grande guerra e a dualidade do eu. Eu cito o duelo entre quem se é a grande guerra. A grande guerra do todo mundo no seu struggling e a guerra maior do struggling cosmossocial. Na clínica, Lacan aponta como que o psicótico está em guerra constante com o significante que não foi integrado. O verso "Por que me desejas o juízo e a loucura, a sabedoria e a guerra?" resume o impasse da foraclusão. O sujeito é forçado a lidar com forças opostas que não possuem mediador, o nome do Pai, para apaziguá-las. A guerra é a própria estrutura tentando se manter de pé. Ou seja, é uma neurose, uma paranoia. O fetiche é uma paranoia. O fetiche do livro, Rajana Kaleji e Nernanda, Um Amor, é uma paranoia. E a série, pelo amor de Deus, é uma odisseia, uma ode, uma prosopopeia do inconsciente, mas também é outro tipo de fixação que leva a sintomas, e esses sintomas a gente trata aqui na clínica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Victor Lucas Bonfim, sou especialista em psicologia, aconselhamento psicoterápico e psicoterapia, dentre outras formações positivistas de justnaturalistas também. O Cavaleiro Dourado como sintoma. E no poema eu introduzo a figura do Cavaleiro Dourado que vem para libertar dos encantamentos do mundo dos homens. Na clínica, o cavaleiro funciona como uma identificação sintomática
para não sucumbir ao tédio e à fragmentação. O sujeito, qualquer um, cria uma identidade heróica ou mística, como Joyce fez com a sua literatura. O cavaleiro é a prótese que organiza o mundo tecnológico e natural sob uma nova lei singular. Essa nova lei singular é a nova aliança da paz e do bem-estar. Nernanda e o significante enigmático. O nome Nernanda aparece como um mantra, um ponto de ancoragem. Na clínica, muitas vezes o sujeito encontra um nome ou uma palavra que não precisa de tradução. Ela simplesmente é. É o que Lacan chama de letra. Ao focar na frequência de Nernanda, letra significa ser. O sujeito para de tentar decifrar o sentido do mundo, que é angustiante, e passa a vibrar em uma frequência que o protege. Estou blindado no meio de tudo. A cura dos elementos e o fim do mundo. O poema fala em fazer a idade dessa era estremecer até o fim para curar os elementos. Na clínica, o fim do mundo é uma metáfora comum para o surto psicótico. No entanto, o meu texto propõe um progresso infinito após esse fim. Isso é o Saint-Homme em ação. O mundo antigo, o mundo dos homens, das identidades falsas, o mundano, cai para que uma nova criação cultural e pessoal seja semeada pelo ritmo da fase. Síntese, eu não descrevo a passividade diante da loucura, mas uma atitude divina, como diz no meu livro. Você transita de ser vítima de uma baderna interior para ser o guardião do portal, aquele que ordena seus próprios nomes. Vamos lá. A foraclusão e o brado, o grito no vazio. Na teoria de Lacan, a psicose nasce da foraclusão do nome do pai. O que é a foraclusão do nome do pai? É você transgredir o seu discurso, que é dentro do Saint-Homme. Você está em paz com você mesmo. Quando você tem uma comunidade psicótica, é normal ouvir os gritos psicóticos dilacerantes, porque você fragmentou seu eu. Você deu voz à margem, à marginalidade. E aí a marginalidade vai e te critica, te julga, te dilacera, te judia. Mas eles já estão dilacerados, judiados, cada um com seu sofrimento psíquico. A psicose, quando esse significante fundamental está ausente, não há lei que organize o desejo. O brado. No credo católico, o pai é o criador de todas as coisas. Na alucinação, o brado é o retorno desse pai, não como lei amorosa, mas como uma voz invasiva e absoluta. O filho chora porque o pai, Deus, em vez de ser uma função simbólica mediadora, torna-se uma presença real, esmagadora e sem filtros. A glória como o gozo do outro. Enquanto o catolicismo vê a glória como a plenitude divina, no psicodiagnóstico lacaniano, a glória delirante é o gozo do outro. O sujeito como objeto. O filho que alucina sente-se escolhido ou perseguido pela glória divina. Ele não é apenas um sujeito que reza, mas o objeto de um espetáculo celestial. O choro é o resultado desse transbordamento. O corpo não suporta a frequência, como citado no meu poema, de uma divindade que não impõe limites, apenas presença. É lógico, não dá para ser santo aqui na Terra não, você morreria de tanta luz. O sintoma como santo nome, o Saint-Homme como santo nome. Para Lacan, James Joyce criou um Saint-Homme para compreender a falha do pai. No meu caso, o nome Nernanda, o Cavaleiro Dourado, no cinema No Meio de Tudo, funciona como esse ponto de ancoragem. O delírio não é apenas doença, é uma tentativa de cura através do brado e da glória. O filho tenta dar um nome àquilo que é inominável. Ele substitui o pai que falta por uma voz que guia, a voz grave ou que fez o ar. Vamos lá, a uma convergência psicanalística versus credo. O elemento, a perspectiva lacaniana, psicose. O nome do pai significa que ordena a realidade. Perspectiva do credo católico. Deus como origem e fundamento do ser. O ser maiúsculo, com S maiúsculo. Ser você mesmo, o pequeno ser, o grande outro. O ser grande outro é Deus. E a gente não sabe como as aparências enganam. As alucinações, o retorno do fora acolhido do real. Isso é para Lacan, a psicose. A revelação ou noite escura da alma, na perspectiva do credo católico. O choro, escoamento do gozo insuportável. Súplica pela misericórdia e redenção. O delírio, construção de uma nova realidade. A busca pela Jerusalém celeste. Você só encontra de acordo com as fases, nos sonhos, no onírico, no ato da travessia do ato, da fantasia. O diagnóstico a odisseia do sintoma, da fragmentação do gozo e a redenção do real. Vamos lá.
Porque esse nome, a Odisseia, remete ao progresso infinito e às longínquas manadas que eu visualizo é o movimento de quem está no meio de tudo. Se eu estou no meio de tudo, eu sou a alegria do tudo, correto? Eu sou a felicidade do tudo. Mas não para o outro pisar em mim, nem para eu pisar no outro, mas um credo de delírio, delirante também, né? De que esse tudo está conforme tudo. A lei de ouro de Emma Goldman. Se você me ferir, você está se ferindo. Você deve ter compaixão pelas pessoas que tá dentro de você, que não te conhecem, mas que entendem, que tentam entender como você funciona. Mas também é uma falácia lógica. Não é a busca por entendimento próprio, entendimento do outro. Ninguém sabe quem é um outro, ninguém sabe nem o discurso do outro. O Saint Home é a blindagem que eu mencionei. É a arte e a escrita o nome Nernanda, funcionando como o fio de prumo que impede a queda no abismo da loucura total. A queda no abismo da loucura total é justamente a neurose e a crença delirante de que você, visualizando pela perspectiva lacaniana, a família está desestruturada porque você tem o choro, a angústia pelo pai, o seu pai físico e seu pai que é físico, que é carnal e que é a sua divindade, para com o que é real na transformação e transmutação de cada dia. A fragmentação do gozo representa o choro do filho das emoções que diluíram, onde o corpo é invadido por uma glória que ele inicialmente não consegue processar. A angústia. Deus nos faz humano para perecer, para engrandecer o Pai. Redenção do real. É magnífico. É o momento em que a alucinação deixa de ser terror e se torna a quintessência, transformando o deserto da foraclusão em uma terra maravilhosa. A terra maravilhosa é o que Namamítava Buda disse que é serenidade e felicidade. Se sua mãe e seu pai tá ok, seu pai e sua mãe tá ok, o filho tá ok. Isso se chama psicologia transacional. O filho tá ok. Agora vamos voltar aqui para do sintoma ao Saint Home. O sintoma clássico é uma formação do inconsciente que busca interpretação. Já o Saint Home, grafia arcaica, acusado por Lacan, é a função que amarra os três registros, real, simbólico e imaginário. Na psicose, o nome do pai falha. O Saint Home funciona como uma prótese que impede o sujeito de desestruturar totalmente. Entendeu bem? Se você está sem a estrutura, a clínica, a sua família, o tripé, você e a sua família, o outro, a subjetividade do outro, você não sabe o sofrimento do outro. Você não sabe o sofrimento dos seus familiares. Seus familiares sofrem juntos. Se você tem alguma psicopatologia, você não sabe qual é o sofrimento dos seus familiares e você não pode dizer que os seus familiares desejem o seu desejo. Acatem o seu desejo, porque eles também têm os desejos deles. É um egoísmo puro, é um sofrimento, é uma angústia, mas é real. E o real é um realismo subjetivo de uma verdade subjetiva também. A alucinação como retorno no real. Para Lacan, o que é foraculido? Rejeitado. Foraculido significa rejeitado. Você rejeitou o seu espaço privado para dar margem a um social, a uma ideia de social, a uma ideia de democracia, forma de democracia. No simbólico, torna real. A alucinação auditiva não é um erro de percepção, mas a própria palavra retornando de fora, já que o sujeito não conseguiu integrá-la como pertencente ao seu próprio discurso. Bem, se você chora é porque você tem sua criança interior, e a sua criança interior está fazendo um shadow work com a figura paterna, e que o outro está entendendo isso como a opressão. Tem que procurar o pai e se manter, quando vier para fazer uma terapia cognitivo comportamental positiva, trabalhar em cima desse sintoma para ressignificar o sintoma que antes era um delírio que você recalcou. Não é a ausência de pai, não é a ausência que você não é da sua família. Você é da sua família. Eu sou da minha família. Eu sou filho de Erione Hernandes e Vânia Lucas Soares. Eu sou da minha família. Eu sou primogênito da minha família. A voz como objeto A. A voz alucinada é a manifestação pura do objeto A. Na neurose, a voz silenciosa e internalizada. Na psicose, ela se desprende e ganha autonomia, tornando-se um objeto invasivo que o sujeito não consegue evitar ou engolir. É lógico que não consegue engolir, porque não consegue engolir a verdade do ato. Porque isso é uma passagem ao alto. Uma neurose é um tipo que gera uma fantasia e que gera um sofrimento, que gera angústia. A angústia é um mal-estar na civilização que gera o sintoma de procura do choro do homem, que é filho do homem.
A alucinação auditiva e o gozo do outro. A voz que o sujeito ouve geralmente é agressiva, imperativa ou comentadora. Isso demonstra que na psicose o sujeito está à mercê do gozo do outro. Ele se torna objeto da satisfação de um outro absoluto e muitas vezes malevolente. É lógico, porque todo outro é malevolente, porque o outro é o inconsciente. E o inconsciente é o que está enraizado, com tantas raízes, com tantos rizomas na clínica delusiana, com tantos ritornelos que vêm, que vão, com tantas bolhas, com tantas desconstruções, arquiteturas da filosofia política, da democracia, do papel, do currículo, do biofield, da energia, da luz, da serenidade, da congruência, da divergência, da neurodivergência, da subjetividade. Você não deve esquecer que você é subjetivo e tratar o outro como subjetivo também, porque o outro, isso é um delírio. Se eu estiver comunicando com o outro, é um delírio. É um delírio que é uma loucura, mas só os loucos sabem. Os loucos sabem que isso é uma loucura, isso é um impossível, um delírio. Então, desmascara a clínica da psicose, que é a foraclusão. Se você foracluir a lei, você está transgredindo o seu pai, a figura paterna de Deus. Se seu pai tem algum sintoma psicótico, o filho também provavelmente pode desenvolver, mas pode ajudar a melhorar a clínica dentro da instituição familiar para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos. O fenômeno de borda. Lacan descreve certos fenômenos de linguagem como fronteiras. A alucinação auditiva ocorre quando a cadeia de significantes se rompe. Vamos lá de novo. A alucinação auditiva ocorre quando a cadeia de significantes se rompe. Se você não está gozando com o outro, com o seu trabalho, você vai sofrer, vai cair no sofrimento. Você vai pasmar. Primeiro vem o sintoma. Pasmar, ficar pasmando. Primeiro sua cabeça fica um vazio. E esse vazio é um obsoleto. E esse obsoleto é uma ociosidade. A ociosidade é pensar o mal, ficar recalcando o mal, ficar calcando e recalcando o mal, que volta para o real como uma psicose, porque você não está lidando com a obediência ao pai, você está lidando com a obediência ao outro de outra figura. Não telepaticamente, porque isso é uma aberração conceitual. Preenchendo o vazio da falta de significação com um som real. A certeza psicótica. Diferente da dúvida neurótica, será que sou amado? A alucinação auditiva traz uma certeza. O sujeito não duvida que ouviu. Ele sabe que aquela voz se dirige a ele, mesmo que não saiba o que ela significa inicialmente. É uma significação de significação. Significação de significação é... Nesses tempos contemporâneos pós-modernos de psicóticos, haja psicótico e ansiolítico na fenomenologia psiquiatra para tratar os sujeitos que têm neuroses e neuropsicoses. A estilização do Joyce é escrito como Saint-Home. Ao analisar James Joyce, Lacan sugere que a escrita do autor serviu como Saint-Home. Joyce não enlouqueceu no sentido de um surto descompensado, porque sua arte amarrou sua estrutura. O trabalho com a letra, que é o C, a letra, a escrita, substitui a falha do nome do pai. Substitui a falha do nome do pai no problema de Joyce. A estabilização pelo delírio. O delírio, incluindo as vozes organizadas em um sistema, pode ser uma tentativa de cura. De ser reconhecido. Verás e reconhecerás. É um esforço de um sujeito para reconstruir um mundo e dar lugar a um objeto invasor, a voz. A voz é o objeto invasor, tipo, de acordo com o credo católico, a voz é o que maneja e desprende o sujeito do sintoma. É a cura através do sintoma, do gozo do sintoma que vem do outro, para trabalhar esse gozo, para trabalhar esse sintoma, para gozar do seu sintoma e desplugar-se do sintoma que vem do outro, seja qual for o tipo de ideia, impulso, pulsão de vida, pulsão de morte, mas para ressignificar e transformar tudo no livro de um amor. Esse amor que nunca tem fim por nós é o amor bíblico de qualquer denominação da Igreja de Jesus Cristo, de católica. A descontinuidade do sujeito. A alucinação auditiva marca o ponto onde o sujeito é falado em vez de falar. Existe uma ruptura na unidade do eu. O Saint-Home, o santo homem, o super-eu,
um jogo de palavras com Joyce. É aquele que consegue identificar-se com o seu sintoma para não ser devorado por essa divisão. Por exemplo, se você ouve vaias, não é para você. Você tem que criar um mecanismo de terapia cognitivo-comportamental e gestoterapia para não reagir às vaias, para não reagir aos psicóticos, porque os psicóticos são os socialistas. E o socialista não é você, é a tentativa do grande outro, de uma cultura societal, de te levar para o mundo de psicóticos, o mundo da nosfera, da noética e por aí vai. O manejo clínico, o secretário do alienado. Isso é uma alienação. Uma alienação que se chama vontade e potência de Nietzsche, super-homem Freud e super-eu Lacan. Na clínica da psicose do St. Holmes, o analista não interpreta, pois não há nada a decifrar no real. O real é o traumático. Se você entra no real, você está lascado. Você deve obedecer o que é o simbólico do real, ou seja, significar, criar um significante para o que é uma voz e não cair no delírio de uma crença falsa, mistificada ou opaca, vazia, de destruição e desestruturação familiar, que era o que eu estava sofrendo ontem. Mas se como secretário do alienado, o objetivo é ajudar o sujeito a encontrar sua própria amarração singular. Na TCCP, Terapia Cognitiva Comportamental Positiva e da Gestalterapia, você é quem você é. Você não deve brigar, você deve respeitar. Seja na arte, no trabalho ou no delírio estabilizado, para lidar com a voz que retorna. Agora a gente se pergunta, por que a voz retorna? A voz retorna porque causa algo, uma impressão, e essa impressão no social, se você tem... Eu, como especialista em psicologia social, posso falar socialmente. Tenho meus direitos sociais. Mas às vezes eu sou tão indivíduo que eu esqueço da minha sociabilidade. E para ser feliz também, é preciso negar que existe o outro do outro. Não existe grande outro do outro. Existe, cada um tem seu outro, que é a sua figura paterna, seu inconsciente. Só isso. E o inconsciente é sua sombra, só isso. Não é uma pessoa, não é uma entidade, não é uma figura, não é uma pessoa. É você mesmo, a cada dia, cuidando dos seus anjos, das suas mensagens, dos seus delírios e principalmente da paz. E o livro, Pelo Amor de Deus, a série Pelo Amor de Deus, que é um mito lendário, uma lenda heróica, uma saga, significa a regeneração de um lugar de corrupção. É um desejo e por isso que há a guerra. O struggling dentro de si, essa guerra que você tem que se acalmar primeiro para depois acalmar a guerra do lado de fora. Porque você não pode resolver a guerra do lado de fora. É uma variável incontrolável. Por isso que o livro é tão interessante. Meu livro, Rajna Kalesh Nernanda, Um Amor, é tão interessante. E a série, Pelo Amor de Deus, que está escrito os 4 livros, Rajna Kalesh Nernanda, Um Amor, Rajna Kalesh Nernanda, Por Amor, Rajna Kalesh Nernanda, Ao Amor e o Maharaj, Eu Sou o Amor. Eu sou o Guru do Lados Quânticos, eu me chamo Pedro Vigo Lucas Bonfim, seja muito bem-vindo aqui à minha aula. Espero ter gostado, ter contribuído com vocês. E agora vamos lá, por que acontece essa história da fragmentação do gozo? Representa o choro do filho. Qual filho? O choro, seu choro intenso, sua emoção. Representa as emoções que diluíram, onde o corpo é invadido por uma glória que ele inicialmente não consegue processar. É o choro do magnífico, da magnífica e a terra maravilhosa. Agora vamos adentrar ainda mais profundamente ainda, para tratar esse sintoma que eu estou trabalhando sobre no meio de tudo, o cinema no meio de tudo, que daqui a pouco eu vou recitar para vocês, meus queridos. A quinta essência e um resumo. Primeiro vamos para o cinema no meio de tudo. O cinema no meio de tudo vai decifrar o que a mensagem oraculista e eu como oraculista tenho para hoje. Certo? Só espera um pouquinho. No meio de tudo.
As árvores me observam o tempo todo. Elas me contavam histórias de tirar o fôlego. No afinado vento balançavam razões que só a terra conhece. E uma grave voz me fez voar mais alto que a Yggdrasil. Que majestosa voz! E as pequeninas plantas eram também gloriosas. Meus olhos sapateavam o jazz dos deuses. Estou na defesa da luz da lua quieto, pois tudo acabou. As emoções diluíram-me para reformar o cosmos. Me fizeram ser quem sou a grande guerra. Sentado sobre o tigre, vi que as valquírias do rei conduziam os guerreiros. Liberdade aos mortos primeiro. Abra sua mente e liberte seus genes dos entes passados. Livre-se do pecado. Livre-se dos instantes ultrapassados. Viva na nobreza do cavaleiro dourado. Montando na singularidade, ele vai libertar dos encantamentos do mundo dos homens. Já se divertiu demais e agradece por ter conhecido essa terra maravilhosa. Agora ele adverte, sintam-se especiais, vocês merecem. Gratidão do portal celestial, cada dia, cada qual. Conceda minha graça. Nernanda, o amor ideal. São Pedro, conduz aos céus os filhos e filhas dos prósperos. Aos céus deles liberdade para viver a felicidade do caminho. Jesus, entre os mundos vamos no noroeste, curvamos retos o sol nascente. Fazemos a idade dessa era estremecer até o fim para curar os elementos. Voltando às batalhas mais fortes do que nunca. Sou um de muitos nomes e por isso separo por ordem. Meu progresso é infinito, não admito, eu estou quase lá. Magnífico, magnífico! Falta apenas um número, creio que está na tua consciência, né, Nernanda? Sua frequência transcende o transcendental da minha divina atitude. Estou brindado no meio de tudo, como um arbusto voador cruzando. E ela aumentando o foco da quintessência. Ó, Nernanda, onde me pusestes? Em meio ao natural do mundo tecnológico, dou o jeito final do império desse prognóstico. As energias se completaram quando os eixos estiverem alinhados na palma da palavra daquele que vê com o coração, pois é sua voz silenciosa. Contei para os jovens essa história de pescador. Pararem para pensar se conseguirem refletir a consciência dessa matéria. Como eu me chamo? Entusiasmo de um eclesiástico? Nem de perto nem de longe. Um esportista meio pessimista. Estou no meio de tudo, sendo e não faço cena do curso arcaico, esclarecendo e obscurecendo a eternidade do Eldorado, revelando e iluminando as três bacias da criatividade. Escuto de tudo um pouco, mas o pensamento sensato do violão é como uma pedra quente em dia chuvoso sobre o sabão. Os montes das eras, a essência espera. Quero-te, ó imortal, Deus Pai, imortal, você aqui dentro. A passagem, o mundo sagrado, o Eldorado, a Jerusalém celeste, o Eldorado. Os montes das eras, a essência espera. Quero-te, ó imortal. Minha existência está em colossal extinção. Não me deixe aborrecer os oceanos do universo. Tua voz tão límpida me faz semear a criação do tempo. A percepção antes era vazia, se tornou nova criação cultural. Na caricatura do núcleo da natureza realiza esse ritual. Sou eterno igual ao processo. Onde a chuva e conversa, onde para a chuva e converse comigo pelo... Olhe para a chuva e converse comigo pelos raios da noite. Estarei em tudo, em todos os ângulos. Converse comigo enquanto for meu. Sou tua vívida encarnação, meu amigo. Onde foi, estarei contigo. Seja para ser no silêncio, na maderna interior, nas palavras mestras. A balança que faz do meu amor supera a tua inocência. Chamei teu nome pelo vento do meu ouvido esquerdo. Parecia uma onda de rádio do vento do mar. Mas eu não sabia nadar e fui investigar o mistério do teu lar. Porque me desses o juízo e a loucura, a sabedoria e a guerra, para defender e destruir, para ser os mínimos detalhes da letra. Onde quer que estejas, minha amiga, meu casal estará comigo. Friso que bumerangue de teus vacilos agora expressam arte total. É a dedicação em busca da artéria dessa energia que flui em tuas veias.
Seria o sortilégio de progredir na reta curva, linha dura do horizonte, renascido das teclas para a tela do retrovisor, te balanceei para que dances em defesa dos lunáticos e dos marcianos, mas não faças da sua faca a tua caneta para assinar um autógrafo. Não permita que o pessimismo alheio dos estranhos gafanhotos estrague. Seu gosto é melhor que hidromel e pela floresta encantada sopro minha flauta. Dentro do lento começo acelera o ritmo da fase para tomar iniciativa. Tenho um ardente desejo do sol para criar algo que nem de perto pudesse ser assemelhado nem associado aos roteiros da transcendência desse sentido. Minha casa é por onde eu percorri para estar a dialogar com os astutos do orifício nasal. É das brasas que do sal escorro nas antenas do espírito a verdadeira. Filosofia é como a teia de um chá romântico para os verdadeiros, amadores e professores doutores da harmonia de quase nada saber a não ser aparecer como uma crítica além das assoberbantes possibilidades alteradas no meio do osso. Inspiro conexões plásticas de identidades falsas. Repito que sou espírito, nascido e criado, desde o berço e humanizado, aterrorizado e derrotado. Descrevo-me sem palavras para que vim. Se deveria haver uma lógica em sintonia com minha batalha interior, chamaria de duelo do tédio. Ó escuridão no qual contemplo puro calor. Pacifico como um leão faminto, vocifero meu instinto recreativo. Com olhos de águia, visualizo longínquas manadas. Como um lobo espreito um movimento em falso para atacar. Misturo cores na tela para dar um acabamento menos sanguinolento. Juro que amanhecerei dormindo para a graça do novo dia. Beberei do sangue da salvação que abastece meu espírito do juízo. Minimalista que seja, sigo em frente até que o mundo se acabe. Nas minhas hélices estavam traços luminosos. A minha herança é ilimitada, meu preço é incomparável. Sou triplamente qualificado ao serviço lunático, porque passei no vexativo exame que mesmo inventei. Retrilhando os pontos ficcionais do karma analisado. Sobre a cama decifro o desejo de Nernanda, subjugando multiplamente a insanidade quase paranoica. Na revoltada maré ela me faz tão velhas noivas, vira o altivo lobo maníaco disposto às ninfaias entre a vida, endereçando o código postal na mala da viagem. Gostaria extraordinariamente de cessar-me na mutuação satírica, mas o desejo de viver me comprime de forma empírica. Num regresso, na medida que meus amores florescem, o eclipse me fez delirar na atenção de Nernanda. Como fui capaz de encorajá-la ao Drácula que me tornara? Como fui capaz de induzir a sedução do impossível? Toda dor e todo dolo assumido voltaram transcendidos. Numa abrupta falta de criatividade, não sei por que mais nada mais admiro, nem as cores, nem o desconhecido, nem a ignorância. A arguição colossal decorria ao trauma primordial. Nascemos um para o outro, contravessados no banho de lexívia. De uma maneira não relativa, estive realizando vontades impróprias. Pilotei esta e aquela nave esbelta, gostosa, em muitos lugares sinistros. Apresentei-las ao atrevimento e fui conquistado ao descobrimento. Sei que já não mais existe, sou apenas a materialização do registro, revivendo freneticamente os segundos milenares da arte do crescer. Do cres que ser será. Com fé e foco, nada pode lhe impedir de estar no princípio, hoje e sempre. A confiança é autossuficiente, mas a crítica derruba as meta-estruturas no qual a percepção decola. Na mais serena dor, falo bem alto quanto foi bom superar-me. Animais unidos demonstram quão fracos são por terem se reprimido. São as presas no qual friamente miro para dilacerar o espírito da arte. É necessário como nunca de atitudes para relembrar que cada um é um som, um lugar, um universo particular. Pois quando a impotência se vê sobre determinada, ela retorna como era antes, como um poderio na correnteza do rio, nunca cessar de transmutar. Cada um é um pedaço de poesia inacabada no redemoinho da política. E o tão esperado
dormirá humildemente no coração da história. Sem ter apresentado as conspirações, continuarão a festança da danação. E o segredo aguardado na água benta, roseada, legal, é o pulmão. No soluço do segredo, aborreço os inimigos de plantão. Concorda com minha pulsação, já não vislumbro o consumo. Me perco no colarinho do cinismo máximo para desacatar os invertebrados. Precisamos de um novo nome para essa tragédia insaneável da matemática. Obrigado. Vamos lá. A Odisseia do Saint-Home. Você acabou de ler, escutar o Sanema, do meu livro Rajana Kaleji Nernanda. Um amor no meio de tudo. A Odisseia do Saint-Home é a fragmentação do gozo e a redenção no real. Do sintoma ao Saint-Home, a transição do valor que pode dar sentido para a arte que amarra a alma. A alucinação como um retorno do real. Quando o que não foi dito pelo pai volta como um trovão na voz. A voz como objeto A. A invasão sonora que se torna a bússola do cativeiro. Ou seja, o meu espelho é meu livro, são minhas obras, é o meu karma, minhas consequências. Mas é fantasístico, ficcional, não tem nada de impacto social nenhum, não. A voz como objeto A, o gozo do outro, o peso da glória que dilui o cosmos para reconstruir o sujeito, o fenômeno da borda, o limite onde o absurdo, arbusto voador encontra a sua direção, a certeza psicótica, o saber absoluto que precede a dúvida e funda a nova era. Joyce e o escrito, a caneta que não é faca, mas teia que sustenta o mundo, a estabilização pelo delírio, o ritual que transforma a baderna interior em ordem celestial. A descontinuidade do sujeito, o momento em que sou um de muitos nomes e encontra a paz. Secretário do alienado, o papel de quem vê com o coração e escreve a história do pescador de almas. Gente, Lacan quer dizer aqui o seguinte: as demandas são a produção que você deixa como um resto. E esse resto, quando fica para trás, fica tentando te martirizar do que não tem mais sentido para a sociedade comum que está perdida. Na minha opinião, a sociedade comum, mas não a nobreza da sociedade. Os trabalhadores intelectuais, os trabalhadores do conhecimento, os trabalhadores tecnólogos. Porque a realidade perdida é a realidade dos psicóticos, e não o saber absoluto, como em Hegel. Agora vamos fazer uma equiparação com Hegel. O que Hegel pode nos dizer sobre essa jornada? Na filosofia, partindo de psicanálise para a filosofia hegeliana. Hegel vai dizer o seguinte: a tríade dialética, o motor da história e o pensamento funciona em 3 movimentos fundamentais. Tese, uma afirmação, estado inicial, um amor. A inocência é a ideia absoluta, que o livro vai vender. A antítese, a negação da tese, já pratica a antítese. O conflito e a contradição necessária para o crescimento. A síntese, a superação que preserva o que é essencial da tese e da antítese, elevando-as num novo patamar de compreensão. O real é o racional. Todo fetiche da mercadoria, de fantasia, dependendo do gênero, seja idealismo, seja classicismo, barroquismo, surrealismo, mas o gênero do meu livro é idealismo clássico, romântico, renascentista, pós-moderno. Que de pós-moderno eu não tenho nada. A dialética do senhor e do escravo. Não, Hegel afirma que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Isso significa 2 coisas. Nem a psicose pode ser racional, um racional do que é real. Isso significa que a história não é um caos de acidentes, mas uma evolução lógica. Mesmo os momentos de crise, como a guerra interior, o choro do filho que discutimos, possuem uma razão de ser. São etapas necessárias para o amadurecimento da consciência. Você está crescendo, você está evoluindo, você está compreendendo, você está desconstruindo os seus delírios. A dialética do senhor e do escravo. Uma das análises mais famosas de Hegel sobre a autoconsciência, ele argumentava que o eu só se reconhece através do outro. Você deve ser o seu melhor amigo e não sua criatura ser seu melhor amigo. A dialética do senhor e do escravo. Uma das análises mais famosas de Hegel é a autoconsciência. O conflito. 2 indivíduos lutam por reconhecimento. Sempre é essa batalha desse struggle interior de querer ser maior. Isso está na Bíblia. Quando um quiser ser maior, lá na história de Esaú e de Davi,
mostrou que Davi tinha razão. O filho mais velho queria tudo porque ele era o primogênito, mas ele negou a primogenitura e passou para Davi. Mas não tem nada a ver com isso. Tem um pouco a ver com isso em paralelo, uma paralaxe view, uma analogia. Mas se você for pensar em Platão, você vai ver, ou em Sêneca, você vai ver que a felicidade é você estar feliz consigo mesmo, com o que você é, e não com o que você não é. A história pode mudar? Pode, a história está sempre em mudança, de região para região, de localidade para localidade, pessoa para pessoa, universo é um universo, cada um tem o seu. O espírito do tempo, não, o resultado do Senhor domina, mas depende do trabalho do escravo. O escravo, através do trabalho da transformação da matéria, acaba por desenvolver uma consciência superior e conquista a verdadeira liberdade interior, a paz, a serenidade, o movimento mais lento. O espírito do tempo, Zeitgeist. Nenhum indivíduo ou ideia existe no vácuo, cada pensamento é fruto do seu tempo. A análise hegeliana busca entender como um momento histórico molda a religião, a arte e a filosofia de uma era, como a minha menção, o mundo tecnológico versus natural. Muito complexo. Depois a gente trata disso. O Estado como manifestação da eticidade. Para Hegel, a liberdade individual só é plena quando se realiza dentro do coletivo. O Estado, tá vendo? Eu, como gestor público, tenho direito e propriedade para falar sobre gestão pública, mas eu não posso ferir minha personalidade, nem minha privacidade, e nem ferir meu princípio de impessoalidade enquanto prestador de serviço público para o Estado. Como eu sou agente político, eu tenho que me manter na minha. Para Hegel, a liberdade individual só é plena quando se esvazia do coletivo. Tá vendo? Para Hegel, a liberdade individual só é plena quando se esvazia dentro do coletivo, o Estado. Ele vê as instituições, a síntese entre o desejo subjetivo do indivíduo e a necessidade universal da razão. Deus, o Estado. Aplicação ao seu texto, poema. Meu texto, poema. Se aplicarmos Hegel na minha obra, no meu estudo, a tese, o estado inicial da percepção vazia, a antítese, a grande guerra, a loucura, o choro e o desespero do filho que alucina, a síntese, o Saint Homo, o cavaleiro dourado, é a consciência que passou pela dor, integrou a contradição e agora viu com o coração em uma reta voz silenciosa. A coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer, Hegel. Isso significa que a compreensão filosófica, a análise, só chega quando um ciclo de experiência se completa. Ser de luz, gratidão por ter chegado até o final da aula. Vou me despedindo com a dialética do senhor escravo. O escravo é o sujeito que obedece o ego. O sujeito que obedece o ego. O ego é o escravo. E o senhor é a sua consciência que representa a cultura, o grande outro, a sociedade, as instituições e o zeitgeist de um novo tempo, das revoluções, das contra-revoluções, das antíteses, das ideologias. Isso daí tudo é produtivo para que você se sinta mais positivo em conquistar cada dia. Muito obrigado, namastê, fiquem com o Yahweh. Amém.